Você tem problemas com inadimplência no seu condomínio? Sabe quais os prejuízos que ela traz? Vamos falar isso nesse vídeo, acompanha! A inadimplência num condomínio traz inúmeros prejuízos, sejam estruturais, sejam para os moradores e até mesmo para o síndico, na sua gestão, independente de que é um síndico orgânico ou um síndico profissional. Mas quais são esses prejuízos, quais são esses itens que a inadimplência afeta diretamente? Vamos lá! Quando a inadimplência do condomínio ultrapassa ali um limite aceitável, principalmente o limite que foi estipulado lá no orçamento do condomínio, porque o que é o limite aceitável de inadimplência para o condomínio? É o limite que o condomínio coloca lá no seu orçamento. Então, se ele coloca no orçamento que a inadimplência vai ficar em torno de 5% aproximadamente, quando essa inadimplência ultrapassa esse percentual, ela começa a trazer esses prejuízos, a trazer esses riscos para o condomínio. Para os moradores especificamente, que estão muito preocupados com o valor que eles pagam para o condomínio de taxa condominial, o aumento da inadimplência possivelmente vai gerar um aumento do valor da taxa de condomínio, já que o condomínio precisa honrar as suas despesas, honrar com seus pagamentos, com seus contratos, e ele não tem uma outra fonte de renda. A única fonte de renda que o condomínio possui é o valor pago pelos condôminos através das suas taxas de condomínio. Então, quando esse valor começa a não ser o suficiente, o condomínio se vê na necessidade de aumentar esse valor, colocar isso em assembleia, para que se aumente o valor da taxa de condomínio. Uma outra questão são condomínios que possuem ali um fundo de reserva ou um saldo de caixa de gestões anteriores, e por conta da inadimplência, esses recursos, esse saldo ou esse fundo de reserva, ele começa a ser consumido. Então, muitos síndicos, pela necessidade ali de pagar as contas, costumam usar esses recursos com receio de não pedir taxa extra, com receio de aumentar o valor da taxa de condomínio, e vão gastando esses recursos, esse saldo que o condomínio tinha, para não perturbar, digamos assim, os moradores, os condôminos, para não parecer que na sua gestão foi que houve o aumento da taxa de condomínio. Só que a longo prazo isso é um verdadeiro tiro no pé, porque está se consumindo toda uma reserva que foi construída no condomínio e que mais cedo ou mais tarde, uma hora ou outra, isso vai acabar e essa conta vai chegar, a bomba vai estourar, e aí de uma maneira emergencial, urgente, os condôminos vão ter que se ver obrigados a pagar taxa extra ou aumentar o valor da taxa de condomínio, em vez de uma forma gradativa em um percentual muito maior. Outro prejuízo que acontece quando a inadimplência do condomínio é muito alta é em relação à própria estrutura do condomínio, aos equipamentos, porque o síndico ele se vê com menos recursos para poder dar a manutenção adequada, a manutenção devida naqueles equipamentos. Então, aquela manutenção preventiva, aquele gasto que o condomínio costuma fazer para evitar que um equipamento, para evitar que uma peça quebre, como o recurso é escasso, o síndico ele acaba deixando de fazer essa manutenção preventiva e passa somente a fazer as manutenções corretivas, ou seja, passa somente a consertar aquilo que quebrou, não passa a cuidar do patrimônio de forma preventiva, por conta do recurso escasso, por conta de não querer colocar para os condôminos a situação atual da inadimplência. Então isso ocorre, traz um prejuízo para o condomínio, um prejuízo estrutural, os equipamentos vão se depreciando
E aí a gente chega naquela velha máxima de que é melhor prevenir do que remediar. Mas como o síndico não se vê em condições de prevenir, ele fica trabalhando apenas remediando e com isso acaba que a conta fica até um pouco mais cara se a gente raciocina com os gastos do condomínio a médio e a longo prazo. Outra situação é em relação à própria gestão do síndico, porque o síndico ele acaba levando ali a culpa pela alta da inadimplência. O condômino ele muitas vezes enxerga que apenas que existe uma dívida e que o síndico, a pessoa que está ali imbuída com aquela função, seja morador ou seja um síndico contratado, um profissional, ele não estaria de certa forma fazendo o seu trabalho, fazendo o que ele foi colocado lá na função para fazer. Então, a alta inadimplência passa uma imagem de má gestão, passa uma imagem de descaso, de omissão, e isso tudo tem que ser muito às claras. O síndico ele tem que agir com a máxima transparência. Então, pega todas as inadimplências do teu condomínio, os números da inadimplência, coloca isso aberto, mostra isso para os condôminos. Você não vai mostrar, não vai expor quem está inadimplente ou não, mas você pode expor os números da inadimplência, qual é o valor da inadimplência original, valor atualizado, quantos meses, quantas taxas de condomínio, quantas unidades estão inadimplentes. Coloca isso às claras, coloca as suas ações que você, síndico, com a ajuda da sua administradora, com a ajuda da sua assessoria de cobrança, está fazendo para resolver esses problemas. Então você vai lá e coloca as ações, Se você não possui ainda uma administradora ou uma assessoria de cobrança, contrate uma urgente. Não é função, não é papel do síndico ficar batendo na porta dos seus vizinhos para poder fazer cobrança. Terceiriza esse serviço, coloca isso a par de profissionais especializados, que os frutos, os rendimentos desse serviço, a inadimplência tende a diminuir e ficar num nível aceitável. Eliminar a inadimplência, poder levantar a bandeira de que a inadimplência do condomínio é zero, é uma coisa muito difícil, porque sempre vão existir aquele morador, sempre vai existir aquele condômino que ele atrasa alguns dias, que ele junta 1, 2, 3 meses de taxa de condomínio, mas o importante é eliminar os inadimplentes que são contumazes, aqueles que nunca pagam a taxa de condomínio, e fazer saber para esses condôminos inadimplentes que eles têm que se preocupar com a taxa de condomínio, que independente da situação financeira ou do momento difícil que ele está passando, que aquela família está passando, a taxa de condomínio é uma obrigação e ela tem que ser honrada. Então o condomínio ele tem que ter uma postura profissional, deixar um pouco ali de lado a questão emocional, a questão passional, agir de uma forma mais racional, com a ajuda da administradora, com a ajuda da assessoria de cobrança, fazendo as ações de cobrança, executando as cobranças de acordo com os prazos estabelecidos na Assembleia, sem levar em conta as situações individuais de cada um. Infelizmente, quando a gente fala de inadimplência, nós temos que ter um tratamento igualitário para todos. Então, aquela pessoa que está passando por dificuldade, o condomínio pode sim, a Assembleia, conforme decisão coletiva da maioria, realizar um parcelamento, uma facilidade maior de pagamento, mas é importante que o compromisso de pagar esteja lá, que o condômino saiba que aquela é uma dívida, que ele tem que honrar aquilo e se comprometer com aquele pagamento. Essas são as nossas dicas, um pouco que a gente falou sobre inadimplência. Se você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta aí de inadimplência no seu condomínio, manda pra gente, comenta aqui embaixo,
ou manda para a Condac através das nossas redes sociais. E não esquece, compartilha esse vídeo, marca aquele seu amigo que é síndico, que tem problema de inadimplência no seu condomínio, e até o próximo vídeo.